Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos. Estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, 3 de março de 2026, somente dois assuntos que eu acredito que são os mais importantes na pauta aí, pessoal. Vamos falar do aumento do PIB de apenas 2,3% e também vamos falar da que todo mundo está falando da tal da guerra do Irã. Vamos começar falando do PIB, que teve sim um aumento de 2, 3%, mas se foi aumento, o que aconteceu? Foi um aumento muito, mas põe muito nisso, abaixo do esperado. Eu estou até colocando aí as mãozinhas do IBGE, porque meu amigo, minha amiga, nem o IBGE conseguiu salvar o PIB. Vou te contar essa história, veja só. Porque lá no IBGE, eu já citei isso em vídeos anteriores, está tendo uma espécie de mal-estar, né? Alguns conflitos internos do modo como estão sendo avaliados os dados, as informações que chegam. Eu falei em vídeos passados, por exemplo, da avaliação da inflação, como é que isso está sendo feito. Uma das outras brigas, eu não sei se você sabe que está tendo essa discussão, é sobre a questão do número de desempregados, porque uma ala está dizendo assim, olha, quem recebe Bolsa Família está empregado. Outra ala fala, não, veja, se a pessoa recebe Bolsa Família, ela está desempregada. Aí a outra ala fala, mas veja, ele está procurando emprego? Não, então se não está procurando emprego, não está desempregado. Então está tendo uma série de... Eu não posso usar exatamente essa palavra, até para não ser processado. Vamos dizer, os outros estão falando que está tendo manipulação, tá? Mas, enfim, os dados estão sendo incertos, o que a gente está percebendo aí de dados de inflação, agora os dados do PIB. Porque, pessoal, o que é o PIB, né? O PIB é uma espécie de equação, é uma somatória de vários indicadores. Por exemplo, o consumo interno, o quanto que os brasileiros estão gastando para fazer compra no supermercado, para comprar uma televisão, etc. Os investimentos que são feitos no país, por exemplo, vamos levantar um condomínio, vamos fazer uma ponte. O terceiro item dessa equação, os gastos do governo, que você sabe, está subindo. Então, mesmo com os gastos do governo ultrapassando todos os limites possíveis e imagináveis, ainda assim o PIB está baixo. Tem outros pontos da equação, como por exemplo um cálculo entre importação versus exportação, mas mesmo assim, e mesmo dando todo tipo de ajudinha interna, o PIB subiu menos do que esperado. Gente, a verdade é só uma. Esse é um canal onde a gente procura fazer uma avaliação dos indicadores econômicos, financeiros, para ver como isso afeta o seu bolso. E aqui a gente não pode, como diz o outro, dourar a pílula. E duas coisas estão acontecendo com as empresas no Brasil, e o que eu estou trazendo não é novidade, porque você sabe disso. Duas coisas. Ou as empresas estão saindo do país, né? Muitas empresas, você sabe disso também, estão indo lá para o Paraguai, migrando a operação, porque aqui, com as altas taxas de impostos e com essa questão trabalhista também, a legislação trabalhista cada vez mais maluca, então as empresas estão preferindo produzir lá fora e depois traz aqui para o Brasil, ou, que é uma das coisas piores ainda, as empresas estão quebrando. E você sabe também, porque isso já foi dito aqui no canal, o número de empresas em recuperação judicial nos últimos anos aumentou 5 vezes. Eu não sou portador das más notícias, pessoal, não é isso, mas você precisa entender a realidade, o que realmente está acontecendo. Eu falei, por exemplo, recentemente, acho que se não me engano no último vídeo, que a alta da Bolsa era uma alta artificial e que isso não ia durar muito. E olha, pessoal, tiro e queda, estourou a guerra lá dos Estados Unidos, Israel e Irã, que eu vou falar daqui a pouquinho. O gringo já falou, opa, deixa eu pegar aqui meu dinheiro, né? Vou colocar em outras coisas, vou começar a comprar ouro, Bitcoin de novo, dólar. E tiro e queda, o dólar começou, o Bitcoin principalmente, né? Teve aquela queda que muita gente, por isso que eu não gosto desses anúncios
apocalípticos, né? Ah, Bitcoin acabou, Bitcoin não tem mais, Bitcoin... E eu falei para vocês isso, falei, pessoal, desce, depois sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, depois sobe, depois... É assim, essa é a vida do Bitcoin, do dólar, de tudo. Então o que está acontecendo? O gringo está muito preocupado com esses eventos externos, começou a tirar dinheiro do Brasil, o dólar começa a subir e a bolsa cai mesmo, porque a bolsa, dado o cenário empresarial brasileiro, ela não subiu por mérito da infraestrutura brasileira, porque o Brasil é um canteiro de obras fenomenal que está promovendo o crescimento das empresas, nada disso, entendeu? O que o Brasil precisa? Uma única palavrinha: equilíbrio fiscal. O Brasil precisa de equilíbrio fiscal. Na Escola da Prosperidade, a gente fala assim, abre aspas, gastar menos do que se ganha. E esse ano, 2026, é um ano eleitoral, né? Então, o que seria bom para a economia? Meu amigo, eu estou falando isso sem ideologias, tá? Independente se você é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de diagonal. A gente precisa de candidatos, sim, no plural, porque é uma democracia, né? De candidatos que estejam firmemente comprometidos, assinado ali um cartório, né? Que vão gastar menos do que arrecadam. Gastar menos do que a máquina pública está arrecadando. Reduzir os impostos, enxugar a máquina pública, é isso que o Brasil está precisando. Tá? Não estou falando aqui de partido A, B, C ou D. Isso não tem nada a ver com ideologia política, não, pessoal. Estou falando de economia, do que economicamente seria melhor para o país. Porque com essa, vamos dizer, essa reorganização fiscal do país, volta a crescer o índice de confiança e as empresas, embora as empresas que já saíram, essa já perdeu, né? Para uma empresa que saiu do país porque já não estava aguentando mais a alta tributação e toda essa palhaçada, confusão com a legislação trabalhista, a empresa que saiu, para ela voltar, vai ser difícil, né? Mas quem sabe aí dar um ânimo, dar um gás para novas empresas que queiram se instalar no Brasil, precisa realmente desse equilíbrio fiscal. Bom, então essa é a situação, não dá para fugir dela, não dá, vamos fazer de conta que nada está acontecendo. Não, tem coisas acontecendo, a situação ainda não é boa e nós precisamos urgentemente de uma nova administração que traga um equilíbrio fiscal para o nosso país. Bom, mas vamos ao assunto que todo mundo está falando. Você liga no jornal, fala da guerra, liga na internet, fala da guerra, conversa com os amigos, e a guerra? Todo mundo falando da guerra. Inicialmente Estados Unidos e Israel lá fizeram o primeiro ataque no Irã, a Irã começou a revidar para tudo quanto é lado, atingindo os países árabes, agora um monte de país está envolvido, inclusive agora países da Europa também. E muita gente está falando assim, aí Cris Almeida, sabe o que acontece? O Trump, ele quer invadir o Irã por causa do petróleo. Bom, pessoal, veja, desculpa o ditado popular, mas o buraco é mais embaixo, entendeu? E não é exatamente por causa do petróleo. Eu acho interessante que não tem ninguém falando disso. E um detalhezinho, uma nota de rodapé, eu não estou fazendo aqui uma análise humanitária, tá bom, pessoal? A gente aqui está fazendo avaliações que implicam nas nossas finanças. Sobre a parte humanitária, eu vou deixar isso de lado. Em outros canais, depois eu tenho o meu canal Cris Almeida Oficial, a gente até pode tratar disso, do aspecto humano. Eu estou vendo apenas o aspecto comercial, financeiro e econômico. Veja só, tem um lado que ninguém está falando, e eu acho interessante, porque veja, é sabido que se começasse essa guerra, o Irã iria lá fechar o Estreito de Hormuz, né? E o Estreito de Hormuz é importante porque ali passa, todo mundo já está sabendo disso, porque todo mundo está falando disso, 20% da produção mundial de petróleo. Muito bem. Então, e como é que vai fazer? Gente, veja, primeira coisa, os Estados Unidos, ele é autossuficiente na produção de petróleo. Então esse fechamento do Estreito de Hormuz não é tanto um problema assim para os Estados Unidos. Sabe quem depende muito do petróleo que passa ali por aquele estreito? Senta na sua cadeira aí. A China. A China e outros países também, claro, Europa também, Japão também, mas principalmente a China.
Então, o maior prejudicado com o fechamento do Estreito de Hormuz, que é a única resposta que o Irã prática consegue dar para ver se interrompe os ataques, a maior prejudicada é a China. E aí você vê que no fundo, lá no fundo, mas bem no fundo mesmo, que pouca gente está enxergando, é um jogo de tabuleiro. É um jogo de xadrez, entendeu? E olha, você pode falar qualquer coisa do Trump. O Trump é isso, é aquilo, eu não sei mais o que. Pode ter todos os adjetivos para xingá-lo. Mas você não pode falar que ele é mentiroso. Porque o Trump, a proposta eleitoral dele, qual que era? Você lembra? Qual que era a proposta? American First. A América primeiro, Estados Unidos primeiro. Então, primeiro lugar, nós. Depois a gente vê os outros. Ele não falou sempre isso? Ele tá agindo assim, ele não tá mentindo, entendeu? Ai, Chris Almeida, mas eu achei que eles tinham invadido lá o Irã por causa da tirania dos ayatolás, porque mata os gays, abusa das mulheres, faz absurdos escabrosos com as mulheres, a gente bem sabe. Tão escabrosos que se eu falar aqui o vídeo é censurado. Imagina se eu mostrasse as imagens, né? E ok, de fato, realmente é um regime totalitário que mata os próprios cidadãos. Vamos chamar isso de juntar a fome com a vontade de comer, entendeu? Foi um bom motivo, os iranianos ficaram felizes da vida, sim, a maioria, claro, um ou outro é contra, mas você pega lá as imagens do povo iraniano, eles estão muito felizes com essa intervenção externa, porque eles já não estavam aguentando mais. Mas vamos chamar isso de juntar a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque, veja, existem muitos outros países, você pega ali, por exemplo, o continente africano, onde a população também sofre tiranias, onde a população também está passando maus apuros com governos tirânicos. Por que não ataca lá também? Porque não tem um interesse secundário, entendeu? Então, para o povo iraniano que vinha sofrendo, ótimo, juntou a fome com a vontade de comer, mas não é só isso, tá? Eu expliquei aqui para vocês, é um jogo de xadrez, é um jogo de tabuleiro, ainda vai ter muitos capítulos pela frente, tá? E aí, o que importa para nós? O que isso tem a ver com o nosso bolso? Porque, veja, o mercado fica muito volátil. O que é volátil? Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Então, é a tal história, o dólar estava baixando, agora o dólar subiu, o petróleo estava caindo, agora o petróleo sobe, o Bitcoin caiu, agora o Bitcoin sobe, fica nesse alto e baixo, alto e baixo. E o que fazer? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Muitas pessoas atuam no mercado financeiro como se fosse um cassino. Muita gente até ganha dinheiro com isso, mas a maioria perde no modo cassino. O que é o modo cassino? E agora eu acho que vai subir, vamos investir aqui. Aí sobe, ganhei. Aí eu acho que vai cair, vamos investir aqui no contrário, vamos vender. Aí vende e sobe, aí perde dinheiro. Então, se você atua no mercado financeiro no modo cassino, você sempre está esperando qual é a boa da vez. Onde é que eu vou apostar agora? Onde é que eu vou investir agora? Pessoal, não é a orientação que nós passamos. Principalmente os meus alunos que fizeram a Escola da Prosperidade. Você pode fazer a Escola da Prosperidade, é só acessar o site capitalerenda.com, que eu vou passar aqui no final. Você se inscreve para fazer esse curso. Você vai aprender sobre o Asset Allocation, que é essa tabela, que é esse quadro, que resumidamente significa o seguinte: vamos distribuir os seus investimentos em vários ativos de setores diferentes. E aí explode uma guerra, dólar sobe, dólar cai, petróleo sobe, petróleo cai, Bitcoin sobe, Bitcoin cai. Não interessa, porque você tem uma boa distribuição dos seus ativos. E no final das contas, é isso que importa. Agora, se você atua no mercado financeiro no modo cassino, realmente vai ficar muito complicado. Porque você vai apostar tudo, vamos jogar tudo agora o meu investimento em commodities, vamos colocar tudo em ouro, aí sobe, desce, você está à mercê disso e não pode ser assim. É o bom e velho ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E como seu assessor de investimentos, o meu papel é fazer exatamente essa distribuição, para que quando ocorre um evento desastroso como uma guerra, você coloca a cabeça no travesseiro
e dorme tranquilo, porque o seu patrimônio está protegido. Por que está protegido? Porque ele está bem distribuído. E distribuído de forma estratégica, de tal modo que quando um setor cai, o outro setor sobe, e você tem os dois setores, e você está na média, e tudo bem, você não fica tão preocupado, não perde cabelo, não perde noites de sono, entendeu, pessoal? Então, se você já tem a minha assessoria, ótimo, vamos juntos, estamos nessa filosofia. Se você tem algum interesse em contar com a minha assessoria, aí está o meu número do WhatsApp, meu número de telefone também, 14 991 256 123, 14 991 256 123. Você pode mandar mensagem, sou eu que respondo, tá? Não é robô, não é resposta automática, você vai falar diretamente comigo para que a gente possa entender a sua situação financeira atualmente, como estão seus investimentos e qual o melhor caminho para proteger o seu patrimônio com rentabilidade. E eu já falei disso todas as vezes, vou continuar falando. Nós lançamos neste ano o site capitalerenda.com. Acessa lá, pessoal, capitalerenda.com. Semana após semana eu estou colocando algumas funcionalidades adicionais. Tem a calculadora de DARFs para quem faz swing trade, day trade. Tem lá a calculadora de juros compostos, onde você pode calcular, se eu investir tantos por mês, em tantos meses, quanto é que vai gerar isso com tantos por cento de juros. Tem lá a calculadora para você fazer essas brincadeira séria, né? Brincadeira séria, para você ter uma perspectiva de quanto seu investimento pode render, capitalerenda.com, e é nesse site que você também se inscreve para a próxima turma da Escola da Prosperidade, que é esse intensivão de 10 aulas, onde você vai aprender a ganhar, a gastar e a investir e a economizar do jeito certo. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você!